participar, né? Certo. Então vamos para o texto da Bíblia. Eu fiz uma leitura hoje, mas eu quero ir para um versículo mais um pouquinho na frente. Romanos capítulo 8, verso de número 26. Louvado seja Deus. Quinto evangelho, né? Tudo bem com vocês aí? Estão tranquilo aí? Glória a Deus. Eu estava meditando que nós temos o nosso cremos, né? Em quem nós cremos. Qual é o conteúdo doutrinário que nós acreditamos? Esse livro aqui foi da CPAD, né? Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aí eu, lendo o capítulo de número... Estou lendo Romanos 8, viu? Mas aqui tem um capítulo aqui que ele fala sobre o Espírito Santo. Queria só ler para vocês, mas vamos ler o texto da Bíblia, né? Versículo 26. Da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Está aí o versículo na versão NA, né? Nova atualizada, Almeida atualizada. Então, tomando como base o texto, nós vamos só fazer uma oração pela graça de Deus, para que Deus venha continuar abençoando a porção da palavra para aplicar nos nossos corações. Deus santo e justo, muito obrigado por essa noite. O Senhor venha abençoar este culto de louvor a Deus, que nós possamos estar aqui em adoração, para cada vez mais aprender da Tua palavra. Vem Espírito Santo sobre esta igreja, sobre a minha vida. Vem me dar graça, vem me dar sabedoria. Vem colocar a palavra na minha boca pela Tua direção. Fala conosco, com o Teu povo, e abençoa, Senhor, esta noite. Aos irmãos que não estão aqui, que o Senhor venha despertar a cada um. Aos que já têm chegado aqui nessa noite, que o Senhor venha abençoar ainda mais, com a presença do Espírito Santo em nosso meio, nos fortalecendo, nos ajudando, porque eu creio na ajuda do Espírito Santo para o seu povo, e é nessa noite que nós precisamos da tua ajuda, Senhor, para que nós possamos orar, para que nós possamos cada vez mais, ó Senhor, estar sob a tua direção, sob o teu cuidado, pois é no nome santo do teu Filho amado é que eu te peço, te agradeço, amém. Amém? Então a minha introdução, eu vou ler aqui o que nós acreditamos a respeito do ensino sobre o Espírito Santo, né? Nós acreditamos, nós cremos, nós professamos e nós ensinamos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? Aí vocês vão ver depois na escola dominical, quem frequenta, as características de uma pessoa. Uma pessoa tem vontade e tem mente. Veja o versículo 27 do capítulo 8 de Romanos, né? Então, de igual ao Pai, ao Filho, Jesus disse: ide, portanto ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é Mateus 28, 18. O Espírito Santo, ele é da mesma substância de Deus, o Pai e o Filho, da mesma espécie, do mesmo poder e glória do Pai e do Filho, porque é chamado do outro, conforme João 14,16, o outro Consolador, da mesma essência, da mesma natureza. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, para quê? Para que fique convosco para sempre. Glória a Deus. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim ele é Deus em toda a sua plenitude. Portanto, ele é incriado, nunca foi criado por ninguém, né? Ele é autoexistente e ele é absolutamente autônomo.
Lá em 1 Coríntios 2:12 diz que o Espírito que provém de Deus. Aí tem um credo, que é o credo que nós acreditamos, nesse credo que é a declaração de fé segundo o teólogo, né, Atanásio. Tal como é o Pai, tal é o Filho, tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho é incriado e o Espírito Santo também é incriado. Não há três incriados, mas é um só incriado. Ele é o Espírito eterno que existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência, substância indivisível, eterna do Pai, do Filho. Os homens e os anjos foram criados e depende do Criador, mas o Espírito Santo não depende de nada, porque Ele é o Senhor, como diz 2 Coríntios 3,17. O Senhor é Espírito. Aqui é uma declaração de fé sobre a doutrina do Espírito Santo. E a gente pode narrar aqui, se for pormenorizar, a pessoa, né, do Espírito Santo, a divindade do Espírito Santo, mas eu quero falar sobre a obra do Espírito Santo em nós. Qual é a obra do Espírito Santo na sua vida, Adair Júnior? Qual é a obra do Espírito Santo na sua vida, Leia? Qual é a obra do Espírito Santo na minha vida? O que ele foi, como eu falei aqui, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e eu vos enviarei quem? Outro. Essa palavra outro é a mesma essência, a mesma natureza, igualzinho. Então, Jesus diz: estarei convosco todos os dias. Na semana passada nós começamos o capítulo 8 e eu dei uma tarefa para vocês. Vocês não lembram da tarefa que eu passei, não? Dever de casa? Para todo mundo aqui. Qual foi a tarefa que eu passei? Lê o capítulo 8 de Romanos. Quantas vezes nós encontramos o Espírito Santo ali no capítulo 8 de Romanos? Mais de 13 vezes, né? O irmão contabilizou, mas eu contei mais ainda, viu? Glória a Deus. Quer dizer que eu contei que tem uns versículos que tem 2 vezes a palavra relacionada ao Espírito Santo de Deus. Mas nós estamos, nesta noite, por exemplo, o versículo 2, só para a gente rememorizar. Porque a lei do Espírito e de vida em Cristo Jesus me livrou de quê? Da lei do pecado e da morte. Versículo versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em quem? Em mim e você, que não andamos segundo a carne, mas andando segundo o Espírito, com letra maiúscula. No versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Lembra das coisas da carne e as coisas do Espírito, né? A diferença. E no versículo de número 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Louvado seja Deus. Aí nós pulamos para o verso de número 9, que é onde nós vamos começar. Aqui foi só uma reprise do que foi falado. A vida segundo o andar do Espírito Santo tem essas caracteres que nós falamos aqui. O que o Espírito Santo faz na vida do crente, né? Qual é a obra que o Espírito Santo veio fazer na nossa vida? Eu sei que na vida do descrente, como é que o Espírito Santo começa a atuar? Ele vem convencer o homem, e a mulher também, do pecado, da justiça. Complete aí a frase, versículo bíblico. Do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Ele convence o pecador. A partir do momento em que ele convence o pecador, Jesus fala que o valente, ele é manietado, ele é expulso,
Porque chegou quem, Léa? Chegou o mais valente do que o valente e botou o valente para correr, e o mais valente assumiu o lugar da casa. Quem nessa noite entende que a palavra de Deus diz que o mais valente é o próprio Senhor? Glória a Deus. Então, veja bem, tem uma passagem na Bíblia que vocês devem conhecer, que a gente prega para o pecador, que diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa. Quem quer ouvir a voz do Espírito Santo nessa noite? Ouça o que o Espírito diz à igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, eu vou cear com ele e com ela, e ele vai se alegrar, vai cear comigo. Glória a Deus. Então, o Espírito Santo veio para exatamente essa grande obra que ele veio para. Interessante que no Antigo Testamento, né, ele vinha sobre algumas pessoas, esporadicamente. Mas agora no Novo Testamento, precisamente, eu sei que naquele momento que Jesus ressuscitou, no capítulo 20 de João, ele diz: recebeu o Espírito Santo. Ali foi o começo da nova vida. Mas lá no capítulo 2 de Atos, o que acontece? Os discípulos estavam naquela festa chamada festa da colheita. Naquela festa da colheita era uma dedicação das primícias, ou seja, os primeiros frutos da colheita. Eles eram ofertados perante Deus. E aquela oferta das primícias servia como uma garantia de que Deus, com a sua bondade, com o seu amor, iria derramar chuvas copiosas, iria dar uma grande colheita sobre aquela questão ali que eles estavam plantando, a agricultura, né? Então, mas espiritualmente, a festa do Pentecoste foi uma inauguração da igreja. E quem veio como vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa? Quem veio? O Espírito Santo. Aí o que aconteceu com as pessoas naquela hora? Foram batizadas com o Espírito da promessa de Deus, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Glória a Deus. E daqui a pouco, o homem que não tinha ousadia, ele começa a ter ousadia de pregar a palavra. Glória a Deus. As pessoas começam a se arriscar mais. Sai das quatro paredes, sai da mesmice, sai da religiosidade, porque o Espírito Santo ele veio fazer isso aqui. Nós vamos lá para o versículo 9. Vamos lá para o versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas vocês estão no Espírito. Então o apóstolo Paulo vai falar